E se eu te dissesse que existe uma descoberta arqueológica no Peru que prova que a humanidade já foi muito mais avançada do que somos hoje? Uma civilização perdida que dominava tecnologias que nossa ciência atual considera impossíveis, mas que foi deliberadamente escondida de você por décadas? Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir por que essa verdade revolucionária foi mantida em segredo e como ela pode mudar completamente sua visão sobre o potencial humano. Mas antes de começarmos essa jornada incrível, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu fico sempre curioso para saber onde estão os exploradores da verdade como você. E se essa introdução já despertou sua curiosidade, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque histórias como essa, que revelam os segredos que não querem que você saiba, chegam aqui toda semana. Agora sim, vamos começar essa revelação que vai mudar sua perspectiva para sempre. Era uma manhã de outubro quando a arqueóloga doutora Helena Vasquez recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, uma voz trêmula de emoção pertencia ao professor Martinez, seu antigo mentor da universidade. Helena, você precisa vir ao Peru imediatamente. Encontramos algo que não deveria existir. 20 anos dedicados à arqueologia haviam ensinado Helena a ser cética em relação a descobertas revolucionárias, mas havia algo na voz de Martinez que a fez cancelar todos os seus compromissos e embarcar no primeiro voo para Lima. Durante as 8 horas de viagem, ela não conseguiu parar de pensar nas palavras enigmáticas de seu mentor, algo que não deveria existir. Ao chegar ao sítio arqueológico nas montanhas dos Andes, Helena foi recebida por uma equipe de escavação visivelmente abalada. Martinez a conduziu através de tendas improvisadas até uma entrada recém-descoberta que levava ao subsolo. Encontramos isto há 3 dias, disse ele, apontando para hieróglifos gravados na pedra que pareciam pulsar com uma luz própria. Mas Helena, estes símbolos, eles não são incas, não são pré-colombianos. Na verdade, não conseguimos identificar a civilização que os criou. Conforme desciam pelos degraus de pedra perfeitamente esculpidos, Helena notou que as paredes eram cobertas por uma substância cristalina que emitia uma suave luminescência azulada. Não precisavam de lanternas, o próprio túnel os guiava com sua luz misteriosa. Professor, que tipo de tecnologia poderia criar algo assim há milhares de anos? Perguntou Helena, sua voz ecoando pelas profundezas. Martinez parou e se virou para ela, seus olhos refletindo décadas de conhecimento arqueológico sendo questionado. É exatamente essa pergunta que me mantém acordado há 3 noites, Helena. E quando você ver o que encontramos no final deste túnel, entenderá por que chamei especificamente você. Sua especialização em civilizações perdidas e sua mente aberta para possibilidades, digamos, não convencionais, é exatamente o que precisamos agora. Ao chegarem ao final do túnel, Helena se viu diante de uma câmara circular gigantesca, com pelo menos 50 metros de diâmetro. No centro da sala, uma estrutura piramidal de cristal negro refletia a luz das paredes, criando padrões hipnóticos que pareciam contar uma história visual. Ao redor da pirâmide, dispostos em círculos concêntricos, havia pedestais de pedra, cada um contendo objetos que desafiavam qualquer explicação científica conhecida. Helena, sussurrou Martinez, acredito que encontramos evidências de uma civilização que possuía conhecimentos que nossa sociedade atual ainda não alcançou. E há algo mais, estes símbolos nas paredes, quando analisamos sua idade através de radiocarbono, os resultados indicaram uma data impossível, 15.000 anos antes de qualquer civilização avançada conhecida ter existido na América. Nos dias seguintes, Helena mergulhou na análise dos artefatos encontrados na câmara. Cada objeto parecia contar uma parte de uma história maior, uma narrativa que desafiava tudo o que ela havia aprendido sobre o desenvolvimento da civilização humana. Havia placas de metal com inscrições que pareciam mapas estelares, cristais que emitiam frequências sonoras quando tocados, e mais intrigante ainda, uma série de pergaminhos feitos de um material que não envelheceu nem um dia em 15 milênios. Mire isto, Helena, disse Martinez, aproximando-se com uma das placas metálicas. Conseguimos decifrar alguns símbolos usando uma combinação de linguística computacional e padrões matemáticos universais. Esta placa parece ser um mapa, mas não da Terra.
São constelações, sistemas solares, com indicações precisas de distâncias e composições planetárias que nossa astronomia só confirmou nas últimas décadas. Helena examinou a placa com uma lupa especial, notando detalhes microscópicos que pareciam se mover quando observados de diferentes ângulos. Professor, veja aqui. Estes símbolos menores ao redor do mapa principal, eles se repetem em sequências. Poderiam ser coordenadas? Ou talvez, instruções? Foi então que Carlos, um jovem arqueólogo da equipe, fez uma descoberta que mudaria completamente a direção de suas pesquisas. Trabalhando em uma seção da parede onde os hieróglifos eram mais densos, ele notou que certos símbolos reagiam ao toque humano, iluminando-se e ativando sequências em outras partes da câmara. Doutora Vasquez. Venha ver isto rapidamente. Quando Helena tocou na sequência de símbolos que Carlos havia descoberto, a pirâmide de cristal negro no centro da câmara começou a emitir uma vibração baixa e harmoniosa. Hologramas tridimensionais emergiram do cristal, mostrando imagens de uma civilização avançada, cidades flutuantes, seres humanos utilizando tecnologias que pareciam funcionar através de pura energia mental, e mais impressionante ainda, cenas que claramente mostravam a Terra vista do espaço. Isto é impossível, murmurou Helena, observando as imagens holográficas que se sucediam como um filme tridimensional. Estas pessoas não apenas conheciam a astronomia avançada, elas tinham capacidade de viagem espacial há 15.000 anos? Como isso foi possível? E mais importante ainda, o que aconteceu com eles? As imagens continuaram, mostrando o que parecia ser o declínio desta civilização avançada. Catástrofes naturais de proporções épicas, tsunamis que engoliam cidades inteiras, terremotos que rachavam continentes. Mas havia algo mais nas imagens finais, grupos de pessoas trabalhando desesperadamente para preservar seu conhecimento, escondendo câmaras como esta ao redor do mundo, como se soubessem que sua civilização estava condenada e quisessem deixar pistas para gerações futuras. Helena percebeu que estavam diante de algo muito maior que uma descoberta arqueológica. Eles haviam encontrado evidências de que a humanidade já havia alcançado um nível de desenvolvimento tecnológico e espiritual muito superior ao atual, e que esse conhecimento havia sido deliberadamente ocultado ou perdido através dos milênios. Professor, disse ela com uma convicção crescente, acho que descobrimos por que essa verdade foi escondida de nós. 3 semanas após a descoberta inicial, Helena recebeu visitantes inesperados no acampamento. Um grupo de homens de terno, claramente deslocados no ambiente andino, chegou em veículos com placas diplomáticas. O líder do grupo, um homem de meia-idade com olhos penetrantes, se identificou como Dr. Harrison, consultor em preservação de patrimônio histórico para organizações internacionais. Doutora Vasquez, disse Harrison com um sorriso que não chegava aos olhos, chegaram ao nosso conhecimento as descobertas extraordinárias que vocês fizeram aqui. Estamos aqui para oferecer recursos ilimitados para suas pesquisas, mas sob certas condições de confidencialidade. Helena imediatamente sentiu que algo não estava certo. A presença destes homens, o timing de sua chegada, e principalmente a forma como Harrison falava, como se já soubesse exatamente o que eles haviam encontrado, ativaram todos os seus instintos de alerta. Que tipo de condições, Sr. Harrison? Nada muito restritivo, respondeu ele, entregando uma pasta com documentos legais espessos. Apenas que todas as descobertas sejam catalogadas através de nossa organização, que qualquer publicação passe por nossos canais de revisão, e que certas informações, digamos, mais sensíveis, sejam mantidas fora do domínio público por questões de segurança nacional e estabilidade social. Naquela noite, após os visitantes partirem, Helena e Martinez ficaram acordados discutindo as implicações da visita. Helena, há algo que não te contei, confessou Martinez. Recebi ligações similares em 1987, quando descobri artefatos semelhantes no México. Aceitei trabalhar com eles, e todas as evidências simplesmente desapareceram. Foram relocadas para estudo em instalações mais apropriadas, mas nunca mais vi nada. Helena começou a entender a magnitude do que estavam enfrentando. Professor, você está dizendo que existe uma organização que ativamente suprime descobertas como esta? Mas por quê? Que ameaça representa o conhecimento de uma civilização antiga?
Pense, Helena. Se a humanidade descobrir que já fomos muito mais avançados no passado, isso questionaria fundamentalmente nossas instituições atuais, nossa compreensão de progresso, talvez até mesmo nossos sistemas econômicos e políticos. Imagine se as pessoas soubessem que tecnologias limpas e sustentáveis já existiram há milênios. Determinada a não deixar que a história se repetisse, Helena começou secretamente a fazer cópias digitais de tudo que haviam encontrado. Trabalhando durante as madrugadas, ela fotografou cada artefato, documentou cada símbolo, e mais importante, começou a pesquisar padrões similares em outras descobertas arqueológicas ao redor do mundo. O que ela encontrou a chocou profundamente. Referências a descobertas similares apareciam em relatórios arqueológicos de diversas épocas e locais, Egito, Índia, Grécia, México, mas invariavelmente, estas descobertas eram posteriormente reclassificadas, perdidas em acidentes, ou simplesmente desapareciam dos registros oficiais. Helena estava descobrindo evidências de uma supressão sistemática de conhecimento que atravessava séculos. Eles não estão apenas escondendo nossa descoberta, disse Helena Martinez numa manhã enquanto analisavam os dados que havia coletado. Eles estão mantendo a humanidade inteira numa versão editada de sua própria história. A pergunta é: quem são eles e por que têm tanto poder para fazer isso por tanto tempo? Enquanto Helena investigava a rede de supressão histórica, Carlos fez outra descoberta crucial na Câmara. Trabalhando com equipamentos de análise espectral, ele descobriu que os cristais da parede não eram apenas decorativos, eles funcionavam como dispositivos de armazenamento de informação, similares aos discos rígidos dos computadores modernos, mas com capacidade milhares de vezes superior. Doutora Vasquez, consegui extrair dados de um dos cristais menores, disse Carlos, seus olhos brilhando de empolgação. Não são apenas mapas ou histórias. São instruções. Manuais técnicos para tecnologias que eu nem consigo compreender completamente, mas que parecem ser sobre manipulação de energia, cura através de frequências sonoras, e algo que traduzo como agricultura de abundância. Helena examinou as traduções preliminares que Carlos havia feito. As instruções eram impressionantemente detalhadas e práticas. Havia diagramas para dispositivos que aparentemente podiam gerar energia limpa e ilimitada usando cristais e frequências específicas. Métodos agrícolas que podiam multiplicar a produtividade da terra sem pesticidas ou fertilizantes químicos. E mais fascinante ainda, técnicas que pareciam ser sobre desenvolvimento das capacidades mentais humanas. Carlos, veja esta seção aqui. Parece ser sobre como posso traduzir. Ativação do potencial interno humano. Eles falam sobre centros de energia no corpo humano, sobre como a mente pode influenciar a matéria através de estados específicos de consciência. Isso soa como as tradições espirituais antigas que ainda existem em algumas culturas, completou Martinez, que havia se aproximado para ouvir a conversa. Helena, você se lembra dos relatos sobre yogis que podiam levitar, curandeiros que realizavam curas impossíveis, xamãs que se comunicavam à distância? E se essas não fossem lendas, mas memórias fragmentadas de conhecimentos reais? Esta revelação levou Helena a uma compreensão ainda mais profunda do que estavam enfrentando. Não se tratava apenas de tecnologia avançada perdida, mas de uma compreensão integral da natureza da realidade e das capacidades humanas que havia sido sistematicamente suprimida. Se as pessoas soubessem que possuíam potenciais internos vastos e subutilizados, que poderiam curar a si mesmas, desenvolver capacidades extrasensoriais, e até mesmo influenciar a matéria através da consciência. Por isso eles escondem estas descobertas, murmurou Helena, as peças finalmente se encaixando. Não é apenas sobre poder político ou econômico. É sobre manter a humanidade numa versão limitada de si mesma. Se as pessoas soubessem o que realmente são capazes, todo o sistema de controle atual se tornaria obsoleto. Naquela noite, Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela começou a preparar planos para fazer uma revelação pública completa de tudo o que haviam descoberto, independentemente das consequências. Mas primeiro, ela precisava garantir que a informação chegasse às pessoas certas, aqueles que poderiam preservar e disseminar o conhecimento mesmo se algo acontecesse à equipe de pesquisa.
Usando contatos em universidades ao redor do mundo, Helena começou discretamente a compartilhar partes da descoberta com arqueólogos, físicos e pesquisadores em quem confiava. Ela criou uma rede de preservação do conhecimento, garantindo que mesmo se a descoberta oficial fosse suprimida, sementes da verdade continuariam germinando em mentes abertas ao redor do planeta. Uma manhã, Helena acordou com uma compreensão clara e urgente: eles não eram os primeiros a encontrar evidências desta civilização avançada, e não seriam os últimos a ser silenciados se não agissem rapidamente. Ela convocou uma reunião de emergência com toda a equipe e compartilhou seu plano ousado. Pessoal, descobri algo perturbador em minhas pesquisas dos últimos dias, começou Helena, projetando uma apresentação que havia preparado secretamente. Encontrei registros de pelo menos 15 descobertas similares à nossa nos últimos 100 anos. Todas seguiram o mesmo padrão: descoberta inicial, visita de consultores governamentais, desaparecimento subsequente das evidências e, em muitos casos, dos próprios pesquisadores. A sala ficou em silêncio tenso enquanto Helena mostrava fotografias, artigos de jornal e relatórios oficiais que documentavam este padrão. Dr. Wilson, 1952, Egito, descobriu uma câmara com tecnologia de levitação. Desapareceu 3 meses após contato com agências de segurança. Professora Shen, 1978, China, encontrou manuscritos descrevendo manipulação genética avançada há 10,000 anos. Oficialmente morreu em acidente de carro, mas há evidências de que foi assassinato. Martinez, visivelmente abalado, confirmou os temores de Helena. Helena tem razão. Eu mesmo conheci alguns destes pesquisadores antes de seus acidentes. Estamos lidando com algo muito maior e mais perigoso do que imaginávamos. Então qual é o plano? Perguntou Carlos, sua voz misturando determinação com nervosismo. Helena revelou uma estratégia cuidadosamente elaborada. Vamos fazer o que eles menos esperam: uma revelação pública completa e simultânea. Já tenho contatos em 20 universidades, 5 canais de mídia independente, e uma rede de divulgadores científicos ao redor do mundo. Vamos liberar tudo de uma vez: fotografias, traduções, análises, coordenadas desta localização, tornando impossível suprimir a informação. Durante os próximos 3 dias, a equipe trabalhou incansavelmente para documentar tudo. Eles criaram cópias múltiplas de cada evidência, traduziram as instruções técnicas mais importantes, e até mesmo filmaram demonstrações de alguns dos dispositivos que haviam conseguido reativar usando as instruções dos cristais. Uma dessas demonstrações foi particularmente impactante. Seguindo as instruções contidas nos cristais sobre harmonização energética, Helena conseguiu ativar um dos artefatos menores, que começou a levitar suavemente enquanto emitia uma luz dourada. A levitação durou apenas alguns minutos, mas foi tempo suficiente para capturar em vídeo uma prova irrefutável de tecnologia que a ciência atual considerava impossível. Entender como isso funciona revolucionaria nossa compreensão da física, disse Helena, ainda observando o artefato que havia retornado suavemente à sua posição original. Mas mais importante ainda, se as pessoas virem que esta tecnologia existe e já existiu antes, elas começarão a questionar que outras impossibilidades podem ser possíveis. Na véspera da revelação planejada, Helena recebeu uma ligação ameaçadora. Uma voz distorcida eletronicamente disse apenas: Doutora Vasquez, você e sua equipe têm 24 horas para cessar suas atividades e entregar todos os materiais. Esta é sua única advertência. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Helena reuniu a equipe uma última vez. Pessoal, chegamos ao momento da verdade. Sabemos os riscos, mas também sabemos o que está em jogo. Se conseguirmos fazer esta revelação, podemos dar à humanidade a chance de lembrar quem realmente é e do que é capaz. A pergunta é: vocês estão comigo? A madrugada de 15 de novembro seria lembrada como o dia em que a história oficial da humanidade começou a ser reescrita. Às 6 horas da manhã, horário coordenado mundialmente, Helena e sua rede de colaboradores iniciaram simultaneamente a maior revelação de conhecimento suprimido da história moderna. Em universidades de São Paulo a Tóquio, de Londres a Cairo, pesquisadores começaram a apresentar evidências da civilização avançada perdida.
Websites independentes publicaram fotografias dos artefatos e traduções das instruções técnicas. Canais de YouTube mostraram os vídeos das demonstrações tecnológicas. Em questão de horas, a informação estava se espalhando pela internet mais rápido do que qualquer organização poderia controlar. Helena, transmitindo ao vivo de uma location segura nas montanhas peruanas, explicava as implicações das descobertas. Estamos vendo evidências de que nossa espécie já alcançou níveis de desenvolvimento que nossa civilização atual ainda não reconquistou. Mais que isso, estamos vendo que conhecimentos sobre energia limpa, cura natural, agricultura sustentável e desenvolvimento das capacidades humanas foram sistematicamente removidos de nossa herança cultural. A reação foi imediata e intensa. Dentro de 6 horas, os vídeos de Helena haviam sido visualizados por mais de 10 milhões de pessoas. Comentários vinham de cientistas de renome confirmando a autenticidade das evidências, de indígenas ao redor do mundo afirmando que suas tradições orais sempre preservaram memórias destas civilizações avançadas, e de inventores independentes que haviam desenvolvido tecnologias similares apenas para vê-las suprimidas por patentes governamentais. Mas a resistência também era feroz. Sites começaram a ser derrubados por ataques de hackers. Contas de redes sociais foram suspensas por violação de termos de uso. Canais de notícias mainstream imediatamente iniciaram campanhas de descrédito, chamando as descobertas de pseudociência e teorias conspiratórias perigosas. Dr. Harrison apareceu novamente, desta vez com uma equipe muito maior e equipamentos militares. Eles cercaram a localização da escavação, mas descobriram que Helena e sua equipe já haviam partido, levando consigo os artefatos mais importantes. Em seu lugar, encontraram apenas uma mensagem gravada: o conhecimento já foi liberado. Agora pertence à humanidade inteira. Martinez, transmitindo de uma localização segura em Lima, fez uma declaração que se tornaria histórica: durante décadas, aceitamos que nossa civilização representa o ápice do desenvolvimento humano. Hoje descobrimos que somos, na verdade, uma civilização em recuperação, tentando relembrar o que nossos ancestrais já sabiam. A pergunta não é se devemos compartilhar este conhecimento, mas se podemos nos permitir continuar sem ele. Em resposta à revelação, laboratórios independentes ao redor do mundo começaram imediatamente a tentar replicar as tecnologias descritas nas instruções liberadas. Um grupo na Alemanha conseguiu criar um dispositivo de cura por frequência que mostrou resultados impressionantes em testes preliminares. Pesquisadores no Brasil iniciaram experimentos com os métodos de agricultura descritos nos cristais. Na Índia, praticantes de yoga confirmaram que as técnicas de desenvolvimento mental descritas nos artefatos eram similares às práticas mais avançadas de suas tradições. Mas talvez o mais significativo tenha sido a reação das pessoas comuns. Milhões começaram a questionar não apenas a história oficial, mas suas próprias limitações percebidas. Se a humanidade já havia sido capaz de feitos que considerávamos impossíveis, o que mais seria possível? Esta pergunta começou a inspirar uma onda de exploração pessoal e coletiva que mudaria o curso da civilização. 6 meses após a grande revelação, como ficou conhecida nos meios alternativos, o mundo não era mais o mesmo. Apesar dos esforços intensivos de supressão por parte de governos e corporações, a informação havia criado raízes profundas demais para ser erradicada. Helena, agora vivendo em um local mantido em segredo mas continuando suas pesquisas e transmissões, observava fascinada as mudanças ocorrendo globalmente. Estamos testemunhando algo que não acontecia há milênios, disse ela em uma de suas transmissões semanais. A humanidade está lembrando de sua verdadeira natureza e capacidades. Comunidades ao redor do mundo começaram a implementar as tecnologias recuperadas. Pequenas cidades rurais no Brasil instalaram geradores de energia cristalina que forneciam eletricidade limpa e gratuita para toda a população. Fazendas na Índia utilizando os métodos agrícolas ancestrais relataram aumentos de produtividade de 300% sem uso de químicos. Centros de cura na Europa ofereciam tratamentos baseados nas frequências sonoras descritas nos artefatos, com taxas de sucesso que desafiavam a medicina convencional. Mais significativo ainda eram as mudanças nas pessoas. Grupos de meditação e desenvolvimento pessoal, seguindo as práticas descritas nos textos ancestrais, começaram a reportar experiências que a ciência oficial considerava impossíveis,
curas espontâneas, percepção extrasensorial, e estados de consciência que permitiam insights profundos sobre a natureza da realidade. O que estamos vendo, explicou Dr. Yamamoto, um físico quântico japonês que havia se juntado ao movimento de pesquisa, é a recuperação de uma compreensão integral da realidade que nossa civilização havia perdido. Estes ancestrais compreendiam que consciência e matéria não são separadas, mas aspectos diferentes de uma realidade unificada. Naturalmente, a reação das instituições estabelecidas foi intensa. Governos tentaram proibir as tecnologias não aprovadas. Corporações farmacêuticas fizeram lobby intensivo contra os centros de cura alternativa. Universidades mainstream expulsaram professores que tentavam incorporar os novos conhecimentos em seus currícula. Mas cada ação repressiva apenas fortalecia o movimento. Quando o governo americano tentou fechar uma comunidade no Novo México que estava experimentando com os geradores de energia cristalina, a comunidade simplesmente se declarou independente e começou a aceitar refugiados científicos de todo o mundo. Quando a União Europeia proibiu a pesquisa em tecnologias de cura por frequência, os pesquisadores se mudaram para países mais receptivos, criando um êxodo de talento científico. Helena recebeu uma mensagem inesperada de Dr. Harrison. Desta vez, o tom era diferente. Doutora Vasquez, talvez seja a hora de uma conversa. Nem todos dentro de nossa organização concordam com os métodos de supressão. Alguns de nós acreditam que chegou o momento de uma transição mais suave. Esta mensagem revelou algo que Helena havia suspeitado. Mesmo dentro das organizações responsáveis pela supressão, havia facções que reconheciam que a era do controle através da ignorância estava chegando ao fim. A humanidade havia provado o fruto do conhecimento proibido e não havia como fazê-la esquecer o sabor. Estamos em um momento de escolha civilizacional, disse Helena em uma de suas últimas transmissões do ano. Podemos continuar fingindo que somos menos do que realmente somos, ou podemos abraçar nossa herança verdadeira e construir uma civilização digna de nosso potencial ancestral. 2 anos após a grande revelação, Helena estava de pé no mesmo local onde tudo havia começado, a Câmara Cristalina nas montanhas do Peru. Mas agora, em vez de uma escavação secreta, o local havia se tornado um centro internacional de pesquisa e aprendizado, visitado por cientistas, filósofos e buscadores de conhecimento de todo o mundo. O mundo de 2027 era dramaticamente diferente do mundo de 2025. As tecnologias recuperadas haviam inaugurado uma era de abundância energética e prosperidade sustentável. Mais importante ainda, a redescoberta das capacidades humanas latentes havia iniciado uma revolução na educação, na saúde e na compreensão de nosso lugar no cosmos. Sabem, disse Helena para um grupo de estudantes internacionais que visitavam o sítio, a pergunta que me fazem com mais frequência não é sobre a tecnologia que encontramos, mas sobre por que foi escondida por tanto tempo. Ela pausou, olhando para os rostos jovens e esperançosos à sua frente. A resposta é complexa, mas essencialmente se resume a isto: o conhecimento verdadeiro é poder genuíno. E aqueles que se beneficiavam do poder baseado na escassez e na limitação humana sabiam que, se as pessoas descobrissem seu verdadeiro potencial, todo o sistema de controle se tornaria obsoleto. Um dos estudantes, uma jovem brasileira chamada Ana, levantou a mão. Mas professora, se nossos ancestrais eram tão avançados, por que sua civilização desapareceu? Como podemos ter certeza de que não cometeremos os mesmos erros? Helena sorriu, reconhecendo a sabedoria da pergunta. Ana, essa é talvez a lição mais importante que estes ancestrais nos deixaram. Através das imagens holográficas e dos textos que deciframos, descobrimos que eles não desapareceram devido à falta de tecnologia, mas devido à desconexão espiritual. Eles desenvolveram capacidades técnicas extraordinárias, mas perderam a sabedoria para usá-las em harmonia com a natureza e uns com os outros. Carlos, que agora dirigia o centro de pesquisa, aproximou-se do grupo. É por isso que nossa abordagem atual é diferente, explicou ele. Não estamos apenas recuperando tecnologias, mas também as práticas de desenvolvimento da consciência que nossos ancestrais consideravam essenciais para o uso responsável do conhecimento avançado. Enquanto o grupo continuava sua visita, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que havia levado a humanidade deste ponto de quase supressão total do conhecimento ancestral até esta nova era de redescoberta e integração.
O segredo perdido não havia sido apenas sobre tecnologia avançada, mas sobre a verdadeira natureza e potencial da consciência humana. Organizações que uma vez suprimiram descobertas agora colaboravam abertamente na pesquisa, reconhecendo que a era da informação compartilhada tornará impossível manter segredos em grande escala. Dr. Harrison, que ela agora sabia se chamar David Richardson, havia se tornado um defensor da transparência científica, ajudando a estabelecer protocolos éticos para o desenvolvimento das tecnologias recuperadas. Helena, disse Martinez, aproximando-se enquanto o sol se punha sobre as montanhas andinas, às vezes me pergunto se nossos ancestrais planejaram tudo isso. Se eles sabiam que algum dia alguém como você encontraria estas câmaras exatamente no momento certo da história humana. Helena olhou para o céu estrelado que começava a aparecer, o mesmo céu que os criadores da câmara cristalina haviam observado 15.000 anos antes. Talvez, professor. Ou talvez seja simplesmente a natureza da verdade, ela sempre encontra uma forma de emergir quando a humanidade está pronta para recebê-la. Ao final daquele dia, Helena fez uma última entrada em seu diário: o segredo perdido nunca foi realmente perdido. Ele estava esperando, preservado em cristais e pedras, em tradições orais e práticas espirituais, na própria estrutura de nosso DNA. Não descobrimos algo novo, lembramos algo antigo. E nessa lembrança, encontramos não apenas nossa herança tecnológica, mas nossa verdadeira identidade como seres conscientes em um universo consciente. A história do segredo perdido havia se tornado a história de um despertar coletivo, provando que a verdade, não importa por quanto tempo seja suprimida, sempre encontra uma forma de retornar à luz. E com essa verdade, a humanidade havia recuperado não apenas conhecimento avançado, mas algo muito mais precioso: a lembrança de seu verdadeiro potencial e propósito no cosmos.